Tudo se inicia quando Valentim encara Oliver com curiosidade e lhe faz uma pergunta direta, querendo saber se é dele que Perla gosta. Oliver fica imóvel, sem saber o que responder, e o silêncio entre os dois pesa no ar. Enquanto isso, Gabriel entra no quarto de Éder para pegar um jogo e se depara com um desenho deixado por Marina. Ao olhar para ele, é como se o tempo parasse. Ele se lembra dos momentos em que estiveram juntos na casa abandonada, e a saudade toma conta. Gabriel se deita na cama, tomado por lembranças, quando Brisa aparece e o observa. Ela percebe o que se passa e comenta que ele sente falta de Marina. Diz que não é boba e já percebeu que ele não consegue tirá-la da cabeça, chamando-a de a tal náufraga que ainda o atormenta. Ao mesmo tempo, Valentim insiste para que Oliver fale a verdade. Ele o pressiona, dizendo que não é hora de esconder nada. Oliver, já sem saída, provoca o amigo perguntando se ele quer se gabar. Valentim nega, explicando que precisa saber porque Pascoal é seu grande amigo. Diante disso, Oliver enfim confessa que é ele o amor impossível de Perla. Enquanto tudo isso acontece, Fabián conversa ao telefone com Gonçalo e, ao desligar, conta a Estrela que eles já estão voltando para casa. Ela o aconselha a apoiar Yasmin, mesmo que ela não diga nada. Estrela compartilha uma lembrança de quando brigou com o pai, porque queria ser pescadora e ele não deixou. Ele a convenceu a ir para a cidade estudar, e na época aquilo doeu muito, mas depois ela entendeu que ele só queria o melhor. Estrela acredita que Yasmin também vai compreender o amor do pai. Fabián escuta atentamente e fica admirado com a força dela. Ele diz que é fácil gostar dela, e Estrela, um pouco sem graça, tenta ir embora. Fabián a segura pela mão, aproxima-se e pergunta até quando ela vai fugir do que sente. Ela nega estar fugindo, mas ele insiste. Então, num impulso, ele a beija, e ela corresponde, tomada pela emoção. De volta em casa, Brisa comenta com Gabriel que o encontrou deitado na cama onde Marina dormia. Ela pede que ele não tente enganá-la, porque sabe que ele ainda pensa naquela mulher. Gabriel se mantém em silêncio, mas Brisa perde o controle e o faz falar. Ele admite que estava pensando em Marina, lembrando que ela dormiu ali e viveu bons momentos com Éder, e confessa que ainda se preocupa com o bem-estar dela. Brisa diz que queria acreditar que é só isso, mas sabe que não é, acredita que, mesmo longe, Marina sempre estará entre eles. Gabriel nega, tentando tranquilizá-la, garante que vão se casar e ser felizes. Mesmo assim, Brisa pede que ele esqueça de vez essa mulher, implorando para que o passado fique para trás. Do outro lado, Estrela se afasta de Fabián, confusa e nervosa. Quer entender o que ele acabou de fazer. Ele fala que sonha com aquele momento há muito tempo e sabe que ela também. Estrela tenta se controlar e diz que aquilo não pode acontecer, que Érica não merece. Fabián afirma que os dois já terminaram faz tempo, mas Estrela diz que não importa, porque Érica é sua amiga e não poderia traí-la. Deixa claro que nada deve existir entre eles e sai apressada da casa, enquanto Fabián fica parado, pensativo, tentando entender o que sente. Lá fora, Érica espera por Estrela e a questiona, desconfiada do motivo de ela estar na casa de Fabián. Diz que não acredita em desculpas e quer que ela olhe em seus olhos e confesse que há algo entre eles. Enquanto isso, Valentim pergunta a Oliver o que ele pretende fazer agora. Oliver devolve a pergunta, querendo saber se Valentim sente algo por Perla, porque se for assim, precisarão ser honestos com Pascoal. Valentim garante que não, que seu coração pertence a Marina. Oliver então diz que, nesse caso, Perla precisará esquecê-lo completamente. Mais tarde, Érica continua pressionando Estrela a contar o que fazia na casa de Fabián àquela hora. Estrela tenta se justificar, dizendo que só foi levar uma comida em agradecimento pelo barco emprestado.
Érica ri, chamando aquilo de uma mentira descarada, e lembra que havia perguntado se Fabian estava interessado em outra mulher, e Estrela mentiu. Estrela, irritada, rebate dizendo que Érica é quem mentiu esse tempo todo, fingindo que ainda estava com ele, quando já tinham terminado. Érica admite que mentiu, dizendo que fez isso porque conhece Estrela e sabia que ela se aproximaria dele. Estrela, tomada pela raiva, afirma que jamais faria algo para magoá-la, porque são amigas. Mas Érica não acredita e acusa Estrela de estar roubando o homem que ama, chamando-a de egoísta e fria. Estrela tenta contê-la, pede que não diga isso, mas Érica vai além e pergunta se ela já dormiu com ele. Estrela fica chocada, sem palavras, e tenta lembrá-la da amizade que sempre tiveram. Érica, decepcionada, diz que não acredita em nada do que ela fala, e que agora enxerga quem ela realmente é. Sai, deixando Estrela sozinha, mergulhada em culpa e confusão. Algum tempo depois, Estrela chega em casa abalada e conta para Mercedes que Fabian a beijou. Mercedes se surpreende. Estrela explica que eles estavam jantando e conversando, e que nem sabe como chegaram àquele ponto, mas o beijo aconteceu, e ela fugiu logo depois. Conta ainda que Érica estava do lado de fora e, pela forma como a olhou, tem certeza de que percebeu. Mercedes pede que a filha respire fundo e se acalme. Estrela confessa que Fabian a deixa confusa, que sente o corpo estremecer quando ele se aproxima, e que desde que Sérgio saiu de sua vida não sentia algo assim. Mercedes, com ternura, pergunta o que aquele beijo despertou dentro dela. Estrela fica em silêncio, e a mãe entende o que isso significa. Diz que ela gostou, mas Estrela nega importância, dizendo que o que sente não importa, porque não quer magoar Érica. Mercedes tenta confortá-la, chamando Fabian de sem vergonha, mas Estrela esclarece que ele e Érica já estavam separados antes mesmo de ela chegar. Ainda assim, sente-se mal, como se tivesse traído alguém. Mercedes segura suas mãos e diz que ela não é má, que é uma boa mulher e que tudo vai se resolver. Mas Estrela, ainda tomada pela culpa, afirma que, mesmo que tenha sentimentos por Fabian, nunca deixará que isso machuque Érica. Fabian não consegue tirar o beijo de Estrela da cabeça. O pensamento o persegue, mesmo quando tenta se concentrar em outra coisa. Nesse instante, Gonçalo chega acompanhado de Yasmin. Fabian tenta abraçar a filha, mas ela recua, fria e distante. Ele tenta amenizar o clima dizendo que há uma refeição pronta, feita por Dona Mercedes, mas Yasmin não quer saber de nada e sobe direto para o quarto, deixando o pai aflito e sem reação. Gonçalo observa o filho com atenção e percebe algo diferente em seu comportamento. Pergunta como aquela comida foi parar ali, e Fabian explica que foi Estrela quem trouxe. Gonçalo sorri, compreendendo tudo, e comenta que isso explica muita coisa. Diz que talvez ela esteja sendo o motivo para ele recuperar a fé e voltar a acreditar nas coisas boas. Enquanto isso, na pensão, Rosalba repara que Érica está abatida e tenta entender o motivo. Pergunta se ela realmente ama Fabian, e Érica, com os olhos marejados, diz que não consegue viver sem ele. Rosalba então a aconselha a lutar com todas as forças pelo que quer, afirmando que não há nada pior do que se conformar e acabar sozinha. As palavras da mãe soam duras, mas Érica sente que tem razão. Em outro momento, Éder mostra para Gabriel algo que encontrou na internet, um colar idêntico ao de Marina. Gabriel observa a tela e concorda que é realmente igual. Pede então que o filho verifique o endereço do anúncio para irem até lá no dia seguinte. Éder se anima com a ideia, mas Gabriel pensa melhor e diz que não poderá ir, porque trabalhará até tarde. O filho desconfia e comenta que ele está assim por causa de Brisa, lembrando que o pai prometeu ajudar Marina, mesmo depois de não morar mais com eles. Gabriel suspira e diz que pedirá a Valentim para acompanhá-lo.
Logo depois, Valentim fala ao telefone com Gabriel e promete cuidar de Marina com toda a atenção. Pouco depois, Perla aparece, e ele conta que vai com ela e as crianças para a capital. Diz que será uma boa chance de se aproximar mais, mas Perla evita o assunto, dizendo que não quer saber dos detalhes. Valentim insiste, lembrando que são amigos e que, em breve, ela será cunhada dele. Ela apenas o encara por um momento e vai embora sem responder, deixando-o pensativo. Na praia, Fabian se aproxima da equipe de Estrela e pede para falar com ela. Estrela tenta se esquivar, alegando que está ocupada com o trabalho. Mas ele não desiste e se aproxima mais, dizendo que precisam conversar sobre o que aconteceu. Ela insiste que não há nada a dizer, mas Fabian levanta a voz, chamando a atenção de todos. Com um tom firme, avisa que ela tem uma reunião com ele à tarde, lembrando que é o presidente do sindicato, e avisa que não quer ser deixado esperando. Mais tarde, Brisa conversa com Mercedes e desabafa que Marina ainda perturba os pensamentos de Gabriel. Mercedes a aconselha a resolver as coisas antes do casamento, mas Brisa se mostra decidida. Diz que não vai voltar atrás, que vai se casar sim, e que não deixará Gabriel livre para outra. As lágrimas escorrem enquanto ela admite que, se não se casasse com ele, não suportaria a dor. No sindicato, Estrela chega para falar com Fabian, mantendo a postura firme. Pergunta qual é o assunto urgente que ele queria tratar, mas ele diz que ela sabe muito bem do que se trata. Quer falar sobre o beijo dos dois. Estrela se mostra desconfortável e explica que Érica é sua amiga, e que foi difícil encará-la depois de ter beijado o homem que ela ama. Diz que tudo ficou complicado demais. Fabian responde que entende, mas que foi sincero com Érica sobre o que sente por Estrela. Ela se espanta com a confissão, e ele afirma que preferiu ser honesto. Conta que há muito tempo não sentia algo tão forte, e que sabe que ela também sente o mesmo. Estrela tenta se afastar, mas ele a puxa de volta, com um olhar intenso. Diz que está se apaixonando como um louco e implora para que ela confesse que sente o mesmo. Em outro lugar, Marina percebe que Valentim está calado e pergunta o motivo. Ele diz que está vivendo um dilema e quer saber o que ela faria se gostasse de uma pessoa, mas não pudesse ficar com ela sem magoar outra que também gosta. Marina diz que entende bem e que, em seu lugar, se afastaria, porque não suportaria a culpa. Ela então pergunta se ele está falando de Pascoal, mas, antes que ele possa responder, as crianças chegam correndo, dizendo que encontraram o que procuravam. De volta ao sindicato, Fabian insiste para que Estrela admita o que sente. Diz que percebeu em seu olhar e no beijo que ela também está envolvida. Estrela nega, tentando controlar a emoção, e ele pergunta por que ela tem tanto medo do amor. Ela responde que não é medo, mas consciência, lembra que Érica o ama e ainda espera por uma segunda chance. Fabian afirma que não sente mais nada por ela e propõe conversarem juntos com Érica para resolver tudo, mas Estrela recusa, temendo machucar a amiga. Ele pede que ela pense em si mesma por um instante, dizendo que o amor não aparece duas vezes da mesma forma, e implora para que eles enfrentem o que sentem e aproveitem a chance que a vida está oferecendo para se amarem de verdade. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.